Bem-vindo ao Frequência Aura, seu podcast sobre espiritualidade, filosofia e psicologia. Hoje a minha convidada é a Vivi Petersen, astróloga, jornalista e host, apresentadora do podcast Vivi Pra Ver, e vai conversar aqui comigo hoje sobre astrologia. Vivi, seja muito bem-vinda. Que alegria. Um prazer ter você aqui conosco. Um prazer é todo meu, que honra estar aqui com você. Maravilha. Viviane, eu queria saber o seguinte de você, pra gente começar essa conversa. Explica pro pessoal, assim, quem é mais leigo nesse assunto, como que você descreveria a astrologia? Porque tem muita gente que confunde. Tem astrologia, tem astronomia, aí tem os signos, mas tem o mapa. Como é que você explicaria esse emaranhado de coisas pro pessoal? A astrologia, ela é uma ciência, uma pseudociência, vamos dizer assim, tá? O que acontece? Lá nos primórdios, a astrologia ela andava junto com a astronomia. Mas no decorrer da história, a astrologia ela foi sendo um conhecimento um pouco retido, principalmente pelos reis, né, na época, porque viram que com o conhecimento de astrologia poderiam fazer pequenas previsões ali, tanto para o próprio reinado quanto para a própria comunidade, enfim. E aí, nessa questão, a astrologia se distancia da astronomia, porque a galera mais das exatas, da ciência, colocaram a astrologia dentro de uma caixinha do misticismo, do esoterismo. Então, anos se passam e hoje, nos dias de hoje, a astrologia é dentro de uma vertente de um guarda-chuva de autoconhecimento. O signo, Augusto, ele é a primeira porta de entrada para esse maravilhoso mundo que eu falo, né? Que é como se fosse um portal. O mapa astral, ele é realmente aquilo que vai nos guiar diante de personalidades e comportamentos que a gente tem no decorrer da vida. Então, o mapa é como se fosse uma fotografia tirada do céu no exato momento que a gente nasce, por isso que precisa da hora certinha, porque é como se tivesse um fotógrafo registrando o céu naquele exato momento. Então, nasceu, registrou, com os posicionamentos de planetas e constelações. Então, dentro do mapa, a gente tem informações de tantos desafios e possibilidades que a gente tem no decorrer da vida. E quando a gente acessa esse mapa, ele nos traz, esse verdadeiro autoconhecimento. Eu costumo dizer que é realmente a porta de entrada. Perfeito. E como que você enxerga a influência que a astrologia traz na vida das pessoas? Porque, assim, a gente consegue perceber, que pessoas do mesmo signo têm semelhanças. Quando você dá uma estudada, faz seu mapa, você vê que faz todo sentido. Você acredita que são os astros mesmo influenciando, ou os astros são só uma forma de representar uma influência energética? A astrologia, ela parte do princípio de uma interpretação dos planetas, por exemplo, sob o ponto de vista energético. A gente não está falando nada da parte da física, da ciência exata. Então, a gente parte desse princípio de que cada planeta e cada signo traz um arquétipo, traz uma energia. Então, quando a gente se aprofunda nisso, quando a gente traz esse conhecimento mais para perto, é claro, tem as suas diferenças, cada ser é único, e a gente tem uma questão muito que eu falo, não só na astrologia, mas em todas as ferramentas, que é a questão do livre-arbítrio. Sim. Então, você, por exemplo, tem o seu signo, tem o seu ascendente, tem a sua lua, tudo. Você é inclinado a certos comportamentos, mas quando você tem conhecimento disso, vai ficar total seu livre-arbítrio ser ou não ser. Entende? Entendo. Então, dentro dessa jornada toda que eu falo, do mapa em si, nós temos aí umas tendências. Então, aquarianos, leoninos, então eles têm assim um arquétipo, uma tendência de ser, mas quando você toma conhecimento disso, fica total seu controle ser aquilo ou não, ou melhorar determinado aspecto ou deixar como tá. Entendi, perfeito. E tem muita gente que vai falar que não combina nada com signo, que não acredita porque não tem nada a ver. Você acha que essa pessoa pode ser porque ela está muito no livre-arbítrio, ou é mais falta de conhecimento de entender o mapa como um todo? A gente tem uma parcela de pessoas aí que contestam, a astrologia. E existe, sim, uma desconexão com algum dos três. Eu falo que a gente tem uma tríade, que é a pirâmide signo, ascendente, lua. Então, esses três unidos, eles nos dão, sim, a nossa personalidade.
né, o comportamento que a gente tem na vida. Então, o Augusto, eu vivi pela Vivi, é claro que dentro do trabalho eu posso ter uma energia específica, de acordo com o meu mapa, porque tem, de repente, um signo e um planeta por lá. Na família, outra energia, mas signo, ascendente e lua é o que a gente dá em todos os momentos. E existe, sim, pessoas que têm uma desconexão com ou signo, ou ascendente, ou a lua. Eu acho que é muito por falta do conhecimento. Às vezes a pessoa até sente, o que eu vejo muito a pessoa sente o lado sombra desse signo. E por ser sombra, ela não quer lidar. Ela não quer, ela afasta. Então ela fala que ela não se sente tanto, vamos dizer assim. Entendi. Isso acontece bastante. É uma briga mais ali para ela reconhecer o próprio lado sombra dela. Muito. Porque todo signo tem, né? Não existe um signo melhor. Todos, as pessoas às vezes me perguntam, qual é o melhor signo do zodíaco? Não tem. Não tem um ranking. Tem o ranking da internet, que eles acabam colocando a culpa lá em 3 específicos, mas não existe um melhor ou pior, porque todos têm o lado luz e o lado sombra. E pra gente ter o melhor do nosso signo, a gente precisa passar por essa sombra, não tem jeito. Sim. Então, assim, o ideal é cada um entender o seu signo, ter autoconhecimento ali dentro dele, para manifestar mais a luz dele e menos a sombra. Na verdade, assim, eu vejo mais como uma integração. Você integra a sua sombra para você chegar na luz, né? Então, a gente fala, por exemplo, vou dar um exemplo aqui do signo mais falado da internet, que é o Áries. Né? Então, a galera de Áries toma a culpa aí de tudo que acontece. Mas porque Áries, ele é um signo, primeiro que ele é o primeiro do zodíaco. Então, ele por si só, ele traz o arquétipo da independência, da liderança, da coragem. Então, por isso que arianos são destemidos. Eles não têm medo das coisas acontecerem, né? Então, o ariano, ele já nasce com essa energia. Não tem como, é muito difícil. O ariano que tem medo, que se sente inseguro, ele está em desconexão. Porque a essência dele é o oposto. Então, Áries, ele tem essa energia forte, né? Essa energia líder, a coragem, a ação. E aí, só que ele tem um lado sombrio, que é o lado da impulsividade. Porque é muita energia, até para ele próprio. Só que se ele não entende isso nele, ele vai ficar só explodindo com as pessoas. É só briga, porque a essência dele é essa. A essência dele é solução, então ele é foco na solução. Se ele entende que ele é um ser impulsivo, né? E ele usa, de repente, essa coragem mais focada nos seus próprios objetivos, ele para de explodir com as pessoas e ele foca mais naquilo que ele quer. É uma questão, então, de se autoconhecer a energia... E focar aquela energia. Na coisa certa. Exato. Com a intensidade certa. É você ter a luz disso e focar. Todos os 12 signos, eles têm o seu lado sombra, que precisa ser olhado e transformado. Quando a pessoa, ela tem conhecimento desse lado sombra e ela foca realmente no que isso pode agregar e não afastar, ela está vivenciando já 50% do mapa. Perfeito. Você falou da tríade do signo, do ascendente e da lua. Me fala um pouquinho ali da diferença de cada um desses 3. O signo é a nossa missão, tá? É a nossa essência. É como se fosse uma energia vital. Então, o nosso signo é aquele que a gente conhece quando... que dia você nasceu, aí você vê lá que de tal a tal, então é do signo tal. Por quê? Porque no mapa, onde o Sol está alocado, certo? Então, por isso que a gente fala signo solar. Qual que é o arquétipo do Sol? A energia vital. Então, se você tira o Sol do universo, não tem vida. Então, ele é a nossa vida, ele é a nossa essência. É quem você é 100% do tempo. Só que com uma diferença. Você consegue controlar completamente esse lado sombra em você. Porque ele faz parte de dentro, é a sua essência. Então, arianos, de novo. Ele é impulsivo, ele sabe que é impulsivo. Ele sabe que ele tem essa energia alta, mas ele consegue controlar. Eu consigo olhar para isso e direcionar, como a gente estava falando. O ariano que ele fala... porque eu sou assim, porque eu sou grosso mesmo, porque eu sou de Áries. Não, você é grosso. Você é só estúpido mesmo. Você não vem colocar a culpa porque você consegue, né? Então, o signo solar é a nossa essência. Ele é a nossa missão. E eu costumo dizer que ele é o nosso brilho pessoal. Seja você gostando do seu signo ou não. Ele é o seu brilho pessoal. O signo ascendente, ele é o signo que estava ascendendo, ele estava crescendo no horizonte, aparecendo no horizonte no exato momento do nosso nascimento. E ele faz parte da nossa personalidade.
ele é o nosso cartão de visitas. Então, se eu entro no ambiente, se eu estou falando com alguém, a partir do momento que eu dou a minha cara ao mundo, é o meu signo ascendente quem está comandando. Ele é a minha visão de mundo e como o mundo me enxerga. Por isso que tem aquelas pessoas que fazem, eu sou de Virgem, mas nem parece. Por quê? Porque provavelmente o signo ascendente é outro ascendente, completamente diferente de Virgem, e aí fica aquela dualidade da essência virginiana mais contida, de uma personalidade, de repente, muito aberta, muito extrovertida. E o signo ascendente, diferentemente do nosso signo solar, a gente tem um pouquinho de dificuldade de controlar o lado sombra, porque ele é a nossa máscara para o mundo. Então, o mundo está enxergando a gente o tempo todo. Então, é aquela velha história de, aquela pessoa que ela é muito... Ela tem a cara, né? Ela faz as facetas com a cara, faz cara para isso, cara para aquilo. Tem alguns signos que têm essa probabilidade e não consegue esconder, né? E a lua são as nossas emoções. É a nossa parte emocional, a nossa parte sensível, a nossa parte mais sutil. A lua também, ela além de falar do nosso emocional, ela também fala do nosso passado, a forma como a gente enxerga a nossa família, né? Então, todas essas questões um pouquinho mais desafiadoras. Que aí forma essa tríade, fecha essa pirâmide. E aí, se o cidadão tem um signo X de um elemento, o ascendente de outro elemento e a lua de outro elemento, ele tem teoricamente, ele tem um equilíbrio de muitas energias, né? Mas, às vezes, causa muita confusão, né? Equilibrar tudo isso. Então, a gente fecha com essa tríade. Perfeito. E faz sentido a pessoa buscar se relacionar com pessoas que encaixam ali no mapa dela ou não precisa? É melhor. É melhor? Na verdade, assim, não é que é uma regra, né? As pessoas, elas têm essa fantasia de signo a signo. Então, o seu signo é com o meu signo, então fechou. Não é isso. Realmente, é interessante ter conhecimento de ambos os mapas, porque existem outros elementos que não só o signo, na verdade, ele menos importa. Sim. Tá? Então, a gente vai olhar, por exemplo, para a Vênus de cada um. A Vênus é o planeta que fala como eu amo. Então, assim, o signo mesmo não vai ajudar em muita coisa. É claro, se forem essências similares, fica mais fácil. Se for uma essência oposta, por exemplo, água e fogo, né? Fica um pouco mais complicado. Mas a Vênus de ambos é o que eu sempre falo. A Vênus, eu quero saber como que você ama. Como que você é dentro de uma relação, de um relacionamento, para ver se adapta com o meu também, né? Então, assim, dentro da dupla, a gente tem que ver como que ambos se comportam dentro da relação. Como se comunicam. Aí a gente vê outro planeta, que é Mercúrio, né? Como que é o emocional dessa pessoa. Às vezes a pessoa tem uma lua, sei lá, num signo de terra, Touro, Virgem, Capricórnio, a pessoa é difícil emocionalmente. Ela é mais travada, ela é mais fechada, ela não vai falar muito. Se ela relaciona com uma pessoa que é extremamente emocionada, isso pode gerar um certo conflito. Então, é interessante saber o mapa, sim. Legal. Sem dúvida, é um assunto... Signos e astrologia para relacionamento é um assunto que a galera se interessa muito. Você montando o mapa, você tendo o seu mapa e o mapa da pessoa e uma astróloga para analisar, aí sim você consegue ver 100%. Mas como que a pessoa que está assistindo o nosso podcast hoje, ela, sem esses dados, ela conseguiria entender melhor qual que é o signo da outra pessoa, ou o ascendente da outra pessoa? Teria como algum jeito de um leigo já ter só isso? Hoje tá mais fácil ter acesso, tá? Então, a gente tem vários sites aí, até de forma inicialmente gratuita, para gerar o mapa. Mas é necessário dos dados, não tem jeito. Aí vem a outra, aí é um monte de brincadeira que tem na internet, né? De como pedir, principalmente o horário de nascimento, que é uma coisa muito específica. Sim. Hoje em dia, se alguém te pede o horário de nascimento, você já sabe que é para isso. Sim. Então, não tem como, né? Mas é mais, assim, tendo os dados, é mais fácil a pessoa ter acesso, sim. Tem diversos sites aí que já dão um mapa completo. Aí você vai precisar do quê? Da data de nascimento? Do horário e da cidade que a pessoa nasceu. Tá. Isso aí para enxergar mesmo como estava o céu naquela cidade, naquele dia, naquela hora. Naquele momento daquela pessoa. Como que é aquela pessoa de acordo com o mapa. Entendi. E assim, como
é um assunto que é muito difundido. Eu acredito até que nos últimos anos cresceu muito a astrologia, né? Como é que você percebe isso? Você Muito. Principalmente agora com as redes, né? As redes sociais, a gente vê um boom, assim, da astrologia. Sempre teve, assim, sempre gerou curiosidade desde a época de revistas na banca de jornal, né? Sempre tinha, se não as revistas específicas sobre, sempre tinha um horóscopo ali na maioria das revistas, né? Só que com a internet, assim, com as redes, principalmente a criação do Facebook, do Instagram, trouxeram mais facilidade, vamos dizer assim, para o tema e voz para as pessoas, mais pessoas falarem. A gente tinha aí uma média de 2, 3 astrólogos unânimes, né, que escreviam a respeito, que falavam sobre isso. E aí, com isso, as redes acabaram ampliando muito, né? Então, a gente tem um boom de pessoas que falam sobre, influenciadores que falam. Então, acaba que hoje é falado muito mais. E uma coisa que eu vejo com a ascensão das redes sociais é que deu voz para muito informado. E agora com inteligência artificial, então, acredito que muita gente deve já fazer análise na inteligência artificial. Como é que o pessoal consegue fugir daquela astrologia que trazia muita informação errada, algumas besteiras, e buscar uma astrologia mais séria? Eu sempre falo para checar a fonte. Então, assim, tá vendo o vídeo de alguém? Principalmente no TikTok, assim, e Instagram, que acaba, né, que você é impactado por esses vídeos. É sempre bom ver se essa pessoa, ela realmente tem uma coerência, assim, ela trabalha com isso mesmo. Ou ela, de repente, fez um vídeo sobre um signo, sobre alguma coisa só para entrar no hype. Isso acontece bastante também. Então, ter aqueles 5 minutinhos ali para checar, para ver se realmente a pessoa, ela trabalha com isso, né? Mas, como eu falei, hoje a gente tem uma infinidade de informações. E para saber se realmente é de chat, infelizmente, a gente não tem como saber. E isso é muito perigoso. Por quê? Porque acaba disseminando informação errada. Sim. Então, hoje a gente está gravando num dia que a gente acabou de ter um movimento importantíssimo astrológico no final de semana. E o que é falado... Porque aí tem também uma galera que aproveita o hype para tocar o terror, né? Porque a astrologia, desde todo sempre, ela tem uma vertente mais... As pessoas têm um pouco de medo, né? Porque justamente, como eu falei no começo, caiu num patamar de previsão de futuro. Só que hoje os astrólogos que realmente trabalham de forma séria, não é só prever o futuro, é muito mais para você se conhecer. Né? A astrologia hoje é uma oportunidade. Eu falo isso no programa, são oportunidades. Então, cada trânsito que acontece, cada movimento planetário que acontece, é um presente para a gente fazer mudanças ou não. Né? Então, é a nossa escolha. Mas acaba caindo ainda em conteúdos de muita catástrofe, muito... meu Deus! E tanto é que meu bordão é astróloga não catastrófica, porque vamos fugir um pouco. Também não é só no mundo da poliana, mas é justamente dar para a pessoa essa oportunidade dela escolher os caminhos. Né? O trânsito é esse. Isso que pode acontecer. Agora tá com você. E o horóscopo, você acredita que ainda vale a pena esse de jornal? Você sabe que quando eu comecei a minha carreira como astróloga, porque minha primeira formação é em jornalismo, né? E aí eu comecei a produzir conteúdos, isso antes. Eu me deparei, e eu não sabia disso, era uma informação que eu não sabia, que jornalistas, tanto de revistas, de algumas revistas, não eram todas também, e de jornais mesmo, principalmente jornal, impresso, eram os próprios jornalistas que faziam. Eles inventavam qualquer coisa no horóscopo. Nossa. E quando eu soube disso, eu falei, não é possível. Como assim? Áries, hoje você vai não sei o que, não sei o que. Eu fiquei tão chocada, Augusto, que eu falei, gente, não. Então, mais uma vez, quando a gente vê horóscopo, é importante ver quem está fazendo. Né? Então, assim, se é realmente um astrólogo, se é uma pessoa que realmente tem esse conhecimento. O horóscopo, ele é... Eu acho que aquele horóscopo de hoje você vai sair e é capaz de você encontrar alguém no meio do caminho, esse talvez não exista mais daqui a um tempo. Tá? Eu vejo que é muito mais uma questão... Ele vai se aprofundando. Porque o horóscopo, na verdade, de novo, ele é uma porta de entrada para você se conhecer melhor. E eu sempre falo para todo mundo, vai ver horóscopo, vê do signo, do ascendente e da lua, não só do signo. Sim. Eu imagino isso, porque assim...
se a gente está falando de um mapa, que mesmo a pessoa do mesmo signo, ela vai ser completamente diferente da outra, porque tem toda o mapa ali, todos os planetas, todas as energias influenciando. Se eu pego um horóscopo geral e aplico aquilo, ao meu ver, não faz sentido. Não, é muito limitado. Sim, muito limitado. Se fosse um horóscopo, assim, igual você falou, pro meu ascendente, pra minha lua, pro meu signo, pra minha energia, aí beleza, faz sentido. Sim. E o que você recomenda pra uma pessoa que tá querendo entrar nesse mundo, tá querendo se autoconhecer? Qual que é o passo a passo? Acho que assim, o primeiro passo é você realmente se abrir ao conhecimento. Não ter preguiça nenhuma de ler, nenhuma preguiça de fazer curso. Eu sei que às vezes a gente tem uma infinidade de pessoas falando, né, sobre, e aí pesca aqui, pesca ali, tal. Não. Se puder, vá fazer um curso. Se puder, compre livros, né, relacionados. Então, assim, porque a astrologia, todos os dias tem que estudar um pouquinho. Até hoje, por 10 anos, olha o mapa, vamos lá. Até para eu falar o que está acontecendo no céu, eu preciso ver, eu preciso dar uma olhadinha, né? E eu acho que também o interesse das pessoas vai mudando ao longo do tempo. Antes a gente só queria saber, eu vou casar, vou ficar rica, vou não sei o quê, vou me mudar. Não, é muito mais profundo. É realmente uma busca por autoconhecimento. É você entender que certas coisas da sua vida talvez não estejam do jeito que você gostaria, porque você ainda está preso em outras situações. E o mapa traz isso, né? Então, eu acho que o primeiro passo, antes de ler e antes de se jogar em conhecimento, é não ter medo de se conhecer. Porque as pessoas, elas querem também o autoconhecimento, elas vão na beiradinha, né? Vai colocando assim, vai devagarinho. Não, se abre. É você, né? O objeto de estudo é você. Então, eu acho que é o grande objetivo, né? Então, não ter medo e estudar. Eu acho que é isso. E tá sempre também acessando conteúdos coerentes, né, dentro do tema. E você acredita que a astrologia pode substituir a terapia, de certa forma, ou não? Que polêmico, gente. Não, acho que não. Mas eu acho que em algum momento do mundo moderno e um pouco fora da caixa, talvez ande junto. Sabe? Se a gente tiver aí profissionais de saúde que também possam trazer esse tipo de conhecimento. Eu tenho muitos alunos que são psicólogos, psicanalistas. Então, a psicanálise, ela é mais próxima, principalmente a junguiana, né? Ela é mais próxima da astrologia. Mas a gente ainda tem uma certa resistência de outros profissionais de saúde mental. Mas eu acho que elas andam juntas, assim, né? Uma da outra, né? Uma da outra. Nunca substituindo, óbvio, mas eu acho que podem ter informações dentro da astrologia que podem ajudar num processo terapêutico. E aquela pessoa que já está passando por um processo terapêutico, já está buscando autoconhecimento, ela tem de um TCC ou então de uma psicanálise, onde você acha que a astrologia ela agrega além da terapia tradicional que ela já está fazendo? Qual que seria o diferencial ali que ela vai ter através da astrologia? É porque, assim, depende muito da abordagem também do profissional, mas eu creio que a astrologia, ela vai trazer algumas coisas um pouquinho mais diretas, talvez. Por isso que eu falo que talvez num mundo distante, não sei se a gente vai estar aqui ainda para ver isso, espero que sim, mas o profissional de saúde que tiver, de repente, o mapa em mãos, tiver conhecimento disso, ele pode enxergar coisas que talvez nem o paciente sabe ainda, ou tem clareza, ou até esconde, porque isso pode acontecer. Dentro de consultório, o paciente, ele não trazer à luz aquilo, né? Ter medo, de repente, de falar sobre certas coisas. Dentro do meu curso de astrologia, por exemplo, acaba que é bem profundo justamente para as pessoas, elas não têm uma ideia. Porque às vezes elas vão fazer astrologia porque ela está confusa com uma questão de transição de carreira. Só que ela não percebe que às vezes o buraco é mais embaixo. Às vezes é uma lealdade que ela tem com a família ali, que ela prometeu algo, ou que ela quer ainda de alguma forma. E isso traz no mapa. E isso a gente precisa trazer luz para ela, entender aquele processo, né? E que às vezes só numa terapia ela não vai acessar.
Então, eu vejo que o mapa, ele tem algumas informações um pouquinho mais diretas, talvez, que poderia até ser um pouco mais direto, ajudando no processo terapêutico. Entendi. Mas vamos imaginar um cenário. Você fez o mapa da pessoa e você identificou que ela está caminhando a vida dela para um sentido completamente contrário àquele mapa ali, dando murro em ponto. Uhum. Você vai abrir esse jogo para ela na sessão? Com certeza. Com certeza. Porque uma premissa importantíssima é a pessoa que procura um mapa é porque ela está com dúvida de alguma coisa. Mesmo que ela não tenha ainda luz sobre isso, alguma coisa incomoda ela. Às vezes ela vê outra questão, né? E aí quando você vê o mapa que a pessoa de repente está totalmente, né, avessa ali ao potencial que ela veio e a gente começa a falar, a gente começa a descobrir coisas importantes do tipo assim, menina, você sabe que eu já pensei nisso, mas eu tenho medo de fazer? Você sabe que eu tenho um sonho de, nossa, eu sempre quis, mas a minha mãe fala que não. Esse negócio de carreira, principalmente. Às vezes a pessoa, ela tem um potencial gigantesco para fazer, sei lá, terapia, questões, sei lá, voltadas ao cuidado, enfim, vários propósitos. E ela está num setor administrativo, porque ela escutou os pais falarem que CLT é a melhor vida que tem, por exemplo. Não estou dizendo que não seja, mas assim, às vezes ela é errado só, né? Então, acontece muito. E quando eu vejo realmente que a pessoa, ela está, de repente, avessa, num trajeto totalmente avesso ao que ela vem, porque quando ela descobre o verdadeiro potencial, ela se empodera do que a gente chama até do eu sou. Geralmente ela está vivendo uma vida avessa. Ela está só pertencendo, ela só está fazendo por uma questão de pertencimento, mas não é o que ela quer. Então, é bom sempre abrir o jogo, porque ali você pode mudar, às vezes, um rumo importante. Entendi. Com cuidado, claro. Uma coisa que eu vejo que as pessoas buscam muito é o propósito. É algo que é muito dito e todo mundo busca o seu propósito. A astrologia consegue ajudar nisso? Consegue. É que assim, numa vertente mais tradicional, dos nossos amigos um pouco mais, que vieram antes, né? Eles trazem um determinado ponto do mapa como... Mas no decorrer, assim, e da forma como, pelo menos no meu trabalho específico, eu vejo que são vários propósitos, né? Por exemplo, a casa 7 do mapa astral, que tradicionalmente ela é conhecida como a casa do relacionamento, para mim é um propósito. É a forma como a pessoa encara o propósito relacionamento, né? Então, o propósito profissional, o propósito dela com ela mesma. O ascendente deixa de ser um propósito. É a nossa personalidade, quem eu sou. É o meu individual, né? Individuação. Então, são vários propósitos, são várias maneiras de se olhar. E aí a gente tem uma outra vertente, uma outra leitura, que é a leitura kármica, que aí mostra realmente o que muitos colegas também falam que é missão. Então, qual é a sua missão aqui? Claro, eu vejo a palavra missão como algo um pouco pesado. Porque a missão, ela me faz pensar que é algo realmente desafiador. Que se eu não fizer, de repente... Não, eu vejo que é um norte. Né? É um direcionamento aí do que a gente veio fazer. E tem algum momento que a astrologia não é legal? Olha, nesse cenário que... Quando ela tá num modo terceirização. Então, é meu pai, minha mãe, é meu marido, é meu chefe, nunca ela, né? Eu acho que não é um bom momento justamente porque ela não vai gostar do que ela vai ouvir, tá? Porque o mapa, é o que eu falei, ele traz desafios e possibilidades. Então, na parte dos desafios, talvez ela não vá gostar. De falar, olha, de repente você é uma pessoa que tem uma tendência de ser mais egocêntrica dentro da relação, por exemplo. Acontece muito. Se ela não estiver preparada para ouvir isso, vai ser e ela não vai ajudar em nada. Então, ela tem que estar um pouco mais aberta, eu vejo, assim. Por isso que eu falei que é um passo importante, que é o passo do você querer se conhecer. Com todas as suas
trevas e com as suas luzes, né? Então, esse negócio de querer se conhecer, você tem que estar genuíno e presente. Agora, outro momento que talvez a astrologia caminho, eu acredito quando a pessoa ela quer saber só mais. Eu vou, sei lá, vou casar. Isso é uma das perguntas mais, né? Graças a Deus, dentro dos meus atendimentos, não mais. Mas no começo da carreira era bastante. Uhum. Então, perguntas muito superficiais. O mapa astral, ele não é superficial. Não adianta. Dá pra ser, vamos dizer assim? Até dá. Dentro de uma abordagem diferente, de repente de um bate-papo aqui, Mas, na verdade, todo o mapa astral, ele é extremamente intenso. E qual que é o passo a passo? Uma pessoa vai fazer um mapa astral pela primeira vez na vida dela, ela vai sentar lá com você. Data de nascimento, hora de nascimento e a cidade que ela nasceu. Aí você vai dar esse contexto do mapa, você vai falar também de como que está essa pessoa no ano, na situação atual, como é que é isso? É mais ou menos isso. Eu não tenho muito um script, porque eu sinto muito também a pessoa em si, né? Uhum. Então, assim, mas uma coisa é básica, eu não dou aula para uma consulta. Então, por exemplo, às vezes não, 99% dos meus atendimentos são por vídeo chamada. Então, compartilha a tela, a pessoa vê o mapa dela, e eu não vou ficar falando assim, Urano, ele tem um aspecto aqui, como setinha, assim, ele vem pra cá, não. Porque o meu propósito é que a pessoa entenda ali, não saia com mais dúvidas, né? Então, eu não fico cantando bingo, que a gente brinca. Fala assim, Urano, ele tá aqui, aí ele vai fazer um negócio aqui, não. Eu já começo pelos 3, signo, ascendente e lua. Então, eu faço esse início com a pessoa. E aí a pessoa ela vai se identificando, porque eu falo que é a pessoa leve do mapa. Por incrível que pareça. Esses 3. Esses 3. É a parte mais leve. Então, eu falo, a sua missão, a sua essência, a sua personalidade, a sua sinal, tal. E aí, quando eu vejo que a pessoa... Isso depende muito, viu, Augusto? É muito individual. Mas você acha que você vai sentindo na intuição também? Eu sinto o campo da pessoa. É meio que... Aí é uma questão mais de tempo também, né? Que eu faço isso, mas eu vou sentindo o campo da pessoa. Uhum. Eu já atendi pessoas que não queriam parar de falar. Então, assim, cada vez que eu falava um negócio, ela falava, não, mas deixa eu contar. É porque foi isso, assim, porque a minha menina, né, conta a vida toda. E tem pessoas que eu atendo que não é boca. Que eu falo 1h, 1h30, só eu. E a pessoa não esboça nada. Então é muito relativo. Então, eu criei essa habilidade mesmo de sentir mesmo a pessoa, de sentir o campo, né? E aí eu começo, né? E aí depende muito do que ela tá me entregando. E aí eu já começo pelo lado mais profissional, que eu vejo que talvez seja uma dor, ou pelo relacionamento, ou pela família. Eu vejo, às vezes, pelo próprio mapa, o que o mapa tá querendo me dizer para eu falar para essa pessoa. Então, ela tem um desafio muito grande com o lado profissional dela. É uma pessoa que se cobra, é uma pessoa que é muito exigente. Então, já começa por aí também. E aí eu vejo onde que essa exigência nasceu. Então, ele que vai me guiando, vamos dizer assim, né? Então, eu não tenho muito script. E aí, no final, eu acabo dando uma volta nos próximos meses. E aí, eu dou algumas dicas. Falo assim, meio do ano, vai ter um posicionamento dentro da sua casa de família, que vai ser isso. Pro seu mapa, pro seu contexto, isso, vale a pena fazer tal coisa. Exato. E quando a pessoa senta para fazer um mapa com você, normalmente ela tem alguma questão, algum momento de vida... É engraçado, né? Eu falo que energia atrai energia. Eu não sei se eu acabei manifestando isso de algum jeito. E as pessoas que me procuram, elas estão dentro realmente desse caminho. Então, elas já fizeram em algum momento e elas estão fazendo de novo, ou elas estão fazendo pela primeira vez, mas porque elas já fizeram um curso com alguém e aí a pessoa falou que é bom fazer o mapa. Então, assim, são pessoas... Nunca é uma pessoa totalmente leiga. É uma pessoa que ela já está nessa busca por autoconhecimento. Entendi. Então, eu consigo ir um pouco mais profundamente. Assim, vou com calma, mas vai. Então, já tem essa linguagem, né?
É muito difícil atender uma pessoa que fica no raso. É muito, muito difícil. Acho que nos últimos tempos eu não atendi ninguém. É mais as pessoas que realmente elas já estão nessa busca. E você saberia dizer, claro, sem citar nomes, mas é um atendimento impactante que você... Alguns bem impactantes, assim. Eu tenho tenho 2 casos, na verdade, de 2 meninas. Uma eu atendi no 4. Ela tinha começado nessa jornadinha de autoconhecimento. Já tinha ali um conhecimento de tarô, mas a área dela totalmente TI, né? Bem fechada, assim. E aí eu fiz o mapa com ela. A gente entrou bastante a fundo em questões bem importantes. E essa menina foi se desenvolvendo. Sabe? Ela foi se desenvolvendo, ela foi se permitindo, ela foi depois do mapa. E ela se tornou minha aluna do curso de astrologia. Para mim é um caso bem impactante porque eu consigo ver a transformação. É claro que a maioria das pessoas, elas me acessam depois. Aquilo que eu vi no mapa, nossa, deu certo isso, deu certo aquilo, né? Eu tô indo para esse caminho, Muitas pessoas que mudaram as profissões, que realmente assumiram ali que queriam fazer de fato, muitas, mas essa eu acho que foi mais impactante porque eu acabei vendo a transformação. Então, foi todo um processo muito intenso, ela continua ainda na busca, mas aí eu acho que ela se permitiu com o mapa astral, sabe? O outro caso também é de uma outra aluna minha, eu falo pra ela, eu falo assim, olha, quando eu tive a primeira vez... Sabe? É totalmente diferente. Hoje ela terminou o curso, já tá lendo mapa, já tá trabalhando com isso. Então, são casos bem legais, assim. Cada um tem uma história boa. Legal. E você vê que a astrologia pode errar na análise de alguma forma? Ou a princípio não? Tudo tem uma margem de erro, né? Eu sempre falo assim, Augusto, eu não faço nenhuma leitura de mapa escrevendo na pedra, tá? Justamente por conta do livre-arbítrio, né? Então, às vezes, até eu estava participando de uma vivência esse final de semana, que eu falo assim, é uma tendência bem tendência a ser mesmo, porque, na verdade, o jogo está na sua mão, né? Eu estava, na vivência, tinha uma virginiana, bem virginiana, e aí eu falei, olha, essa questão aqui de crítica, né? Essa questão aqui de exigência, ela falou assim, mas eu não tô mais tanto assim. Eu falei, a virginiana curada. Recebeu a cura, né? A gente brinca. Mas tudo pode ter erro, né? Nada é tão cravado. Mas 90% aí é certo. Tá certo, né? E assim, sem dúvida fazer um mapa uma vez na vida, eu acho que faz todo sentido. Uhum. E você enxerga que vale a pena a pessoa estar refazendo isso de tempos em tempos ou não precisa? Você sabe, quando eu estudei astrologia, minha professora na época falou assim, faça uma vez só na vida. Ela era do time de fazer uma vez. Uhum. E aí isso me martelou um pouco. Eu falei, mas tudo bem, o mapa em si ele não vai mudar. A configuração ali, se você pegar há 5 anos atrás, hoje, daqui 10 anos, ela não vai mudar. Mas eu mudo. E eu vejo cada vez mais que as pessoas que fazem pelo menos uma vez por ano, coisas vão desbloqueando. Então, às vezes você vai fazer um mapa comigo, eu vou te falar várias coisas, que muitas coisas vão te fazer sentido agora, outras daqui a um tempo. É igual reler livro, né? Quando você lê ele novamente, Exato. É outro livro. Você outra coisa. Entende de uma outra forma. Exato, porque você vai se preparando para isso, para receber essa informação. O livro é o mesmo, só que você não é a mesma pessoa. Exatamente. Então, hoje eu sempre falo, se puder, faz pelo menos uma vez por ano, porque sempre o mapa vai trazer alguma questão ali que vai te fazer sentido agora. Porque se tudo der certo, você tá mudando todos os dias. Aham. Perfeito. E até porque tem coisa também que, assim, pode ser uma sombra sua que você ainda não reconheceu, não internalizou ainda. Aí você vai ouvir aquilo ali e fala, não, tá, isso aí não sou muito eu não, e passa pra próxima. Total. É isso. E aí a gente acaba... até hoje às vezes, eu me pego no meu próprio mapa. Eu vejo que vai acontecer, eu falei, aquele planeta vai me pegar.
aquilo vai me pegar bonito. Aí vou lá, olho, analiso, vejo quanto tempo. Eu passei por uma situação dessa no final do ano. Pegou um planeta ali num pedacinho do meu mapa ali, bem complicado. Eu falei, ok, vamos lá. Quanto tempo isso aqui vai ficar? Aí fiz as contas ali e tal. 3 meses, finda. Não tinha um dia que eu não falava pro calendário, vamos, Ney, vamos, 3 meses, vai. Então acaba que vai desbloqueando, né? Vai te dando informações novas todos os dias. Assim, a coisa que foi mais legal pra mim de ter feito meu mapa é porque é bem o que você falou no começo. Tem coisas assim que você sente, nossa, eu devia ir por esse caminho, mas não sei, mas aí minha família, meus amigos não te apoiam naquilo, mas você sente que o caminho tá ali. Aí quando você vê o mapa, é quase que uma autorização. Tipo assim, Sim. tudo faz sentido. Exato. É como se Deus estivesse falando, meu filho, vai pra cá, pode ir. Exatamente. Tá tudo alinhando pra cá. Exatamente. Porque quando você vê que são as suas informações ali, é como se fosse realmente uma permissão. É um estado de permissão. E aí você olha para aquilo, mas aí você tem todas as suas questões. Por isso que eu falo que é muito livre-arbítrio. Porque às vezes você tá com uma oportunidade incrível ali. É uma permissão divina. Sim. Só que o teu medo, a tua insegurança, a tua jornada e a tua experiência que te moldou, que te fez, né? Fica ali lutando. Então eu vejo que o mapa, ele é um estado permissivo, mas ele é você se jogar nele. É Sim. você tomar posse daquilo. Eu falo para os meus alunos, você tem que tomar posse do teu mapa. Mesmo o lado sombrio. Porque é você. Ninguém é alecrim dourado. Porque eu... tenha dó. Né? Então, assim, não, você... não, tem esse lado sombrio, esse lado apegado. Esse lado que você, de repente, é egocêntrico, sim, em determinado lugar do seu mapa, em determinada área da sua vida. Será que você realmente... reclama tanto de relacionamento, mas será que você está olhando para isso? Será que você quer olhar? Né? Então, é integrar esse lado sombra e olhar para o teu mapa como uma permissão. É isso, uma permissão. Perfeito. Vivi, uma coisa que eu sei que a audiência sempre quer saber sobre relacionamento, a gente consegue dar uma previsão de 2026 para cada signo em relação a relacionamentos? Consegue. Então vamos lá, começar de Áries e ir em frente. Áries esse ano, ele tá, vamos dizer, não existe um signo do ano. Tá? Existe o planeta, né? A gente tem uma leitura que é o planeta do ano. Mas signo não. Só que se a gente pudesse elencar os signos, o ranking dos signos do ano, Áries estaria ali por conta de muitos movimentos em Áries esse ano. Áries eu vejo que é uma oportunidade dele olhar melhor para a relação, para relacionamento. Seja ele um ariano solteiro ou comprometido. Tá? Eu vejo que esse ano de 2026 vai dar um pouco mais de maturidade para Áries, cuidar melhor disso, sabe? Então, sabe aquela coisa do focar, né? Do concentrar energia? Uhum. Não olhar, relacionamento com certeza, assim, vai dar pepino se for só mais um prato para Áries equilibrar. Ele precisa parar e olhar, tá? Perfeito. Então, essa é uma experiência para Áries esse ano. Touro, ele tem um bom caminho de relacionamento esse ano. Principalmente agora, maio, junho, tá? Até meio do ano aí tem um bom caminho. Eu vejo que Touro, de repente, pode ter um certo desafio, principalmente com o passado, no final do ano. Então, vir passado personificado mesmo, como sensações, sabe? Gatilhos, questões emocionais que porventura não estejam ainda resolvidas. Do passado desse taurino. Sim, tá? Então, Touro, ele tem uma... E assim, é engraçado porque eu tô falando isso, né, do passado, porque vai ter um posicionamento no final do ano que atinge Touro diretamente, falando essas questões de passado, tá? E Touro, por incrível que pareça, mesmo sendo um signo de terra, ele tem uma dificuldade de desapegar. Então, o quanto tá esse emocional, né, para Touro? Quanto que isso tá... Então, é uma maneira agora dele olhar. Tem tempo, olhar. Tem um tempinho aí.
para realmente se abrir verdadeiramente para uma relação. Porque não dá, né? Porque às vezes o novo chega, mas o passado tá ocupando espaço. A pessoa não se abre pro novo. Não se abre. Gêmeos. Gêmeos também, se a gente pudesse elencar aí os signos do ano, Gêmeos estaria também num deles, né, no ranking. Gêmeos passa por uma reviravolta esse ano. Por completo. E aí não só no relacionamento, mas na vida, vai aprender aí a olhar outras possibilidades. Eu vejo que é uma possibilidade, sim, de relacionamento para Gêmeos esse ano. Se Gêmeos quiser, né? Porque Gêmeos tem hora que ele, do meio-dia ele quer, meio-dia 5 ele não quer mais. Então, se Gêmeos realmente for uma vertente para ele esse ano, ele pode ter essa possibilidade. E olha só que legal. Gêmeos vai ter a oportunidade de se atrair por pessoas diferentes do que ele está acostumado. Por conta também de um posicionamento planetário específico, que é Urano, que acaba de chegar em Gêmeos. Então, Urano, ele traz o disruptivo, o original, a novidade, a coisa que talvez ele nunca tenha pensado antes, ele pode se encantar por esse tipo de novo, né? O que eu vejo para Gêmeos é ter uma cautela, às vezes falta de foco. Né? Então, dentro da relação também é importante. Colocar energia também igual o Ariano. Eu vejo que Gêmeos, ele oscila mais ainda do que Áries. Áries, quando ele quer, ele vai lá e faz. Agora, Gêmeos, ele dá uma oscilada até ele engrenar. Então, é olhar melhor para isso também. Câncer. A Câncer, esse ano, Câncer teve uma boa para relacionamento ano passado. Vejo que até o meio do ano tem ainda essa abertura legal, tá? De expansão dentro da relação. Mas eu vejo que no final do ano, assim, meio do ano pro final, eu vejo ele mais cuidando dele. Não tão focado em relacionamento. Não estou dizendo que Câncer não pode casar, namorar, tudo. Mas eu vejo que é meio neutro, sabe? Não é uma energia muito... Porque Canceriano também é meio emocionado. Então ele quer, porque eu vejo eles mais neutros. Mas até o meio do... A expansão para casamento, principalmente, está aberta. Então faz o pedido logo. Leão. Leão também, esse ano, ganha uma oportunidade bacana para relação. Na verdade, não só para relacionamento, mas no geral, tá? Leão, ele entra num estado de bastante prosperidade e abertura de caminhos na vida, no geral, a partir de julho. E aí sim, a bolinha do casamento passa para Leão, que antes estava com Câncer, passa para Leão. Então, o leonino que estiver aí, realmente, querendo dividir a vida genuinamente com alguém, de julho de 2026 agora até de 2027, o negócio tá bom. Tá Perfeito. Quente para Leão. Virgem é pra desenrolar, viu, Augusto? Demora. Para esse ano, Virgem, ele tem também um senso de responsabilidade maior com questão de relacionamento, tá? Vejo que Virgem, ele pode sim dar bons andamentos, mas não tanto quanto Leão, quanto Câncer, por exemplo. Tá? Eu vejo ele mais neutro e mais na dele. Nos últimos 3 anos, relacionamentos foram bem desafiadores para Virgem. Tá? Eu vejo que agora, ao invés de sair do desafio e ir para uma abertura geral de caminhos, eu vejo que passa por uma neutralidade. Vai estar muito na mão de Virgem querer ou não, sabe? Não vejo uma coisa meio que desesperada, mas eu vejo que tem uma neutralidade para eles, se quiserem ou não. Libra esse ano também tá aí. Libra é um signo que demora também para se enrolar, né? Se enrolar no bom sentido. Porque ele é muito sociável, ele gosta de conhecer muitas pessoas, então demora para decidir por uma relação. Mas esse ano a maturidade e a responsabilidade vai pegar firme também, tá? Então, librianos aí que estejam namorando, é bom começar a pensar em futuro, tá? Tem uma boa oportunidade para isso, inclusive. Não é a Deus dará, tem boas oportunidades ao longo do ano para essa maturidade. E agora, os solteiros, librianos solteiros, podem querer realmente se enrolar esse ano. Né? Então, tem aí uma mudança de comportamento, talvez, vindo aí para Libra. Escorpião.
Escorpião esse ano passa por uma intensidade emocional muito profunda, como, né, já é deles mesmo. Só que esse ano vem com alguns planetinhas querendo que Escorpião resolva o passado definitivamente. Mais ou menos igual ao Touro? Parecido com Touro, mas Escorpião é um pouquinho pior. Mais intenso, eu diria, tá? Esse posicionamento que foi de Touro, porque Touro e Escorpião são signos opostos, complementares. Então, quando um signo sente, Escorpião, por exemplo, Touro também sente. Entendi. E vice-versa. Mas o posicionamento que eu falei em Touro e agora vem em Escorpião é Vênus, que fica retrógrada no final do ano em Escorpião. Então, é como se ela passasse um checklist de todos os últimos relacionamentos de Escorpião, de todas as últimas... os direcionamentos de relacionamento de Escorpião, para que Escorpião realmente olhe, feche portas e se entregue a algo melhor, maior e novo também, tá? Só que em Touro é um processo, de desapego externo, vamos dizer assim, né? E Escorpião é muito mais intenso. Então é uma duplinha que esse ano vai ter que olhar para trás, vai ter que olhar para o passado. Entendi. Tá? Sagitário. Sagitário também tem uma mudança boa e significativa na área de relacionamentos. Também trazendo aí por Urano. Urano trazendo a imprevisibilidade, mas não no sentido negativo. A não ser que o relacionamento de Sagitário esteja aí empurrando com a barriga. Tá? Se for um relacionamento empurrando com a barriga, cuidado, porque o fim ele pode ser do nada, vamos dizer assim. Assim como relacionamentos para Sagitário que também acontecem de repente, tá? Então, uma paixão, um amor pode se apaixonar esse ano, Sagitário pode se apaixonar assim do nada. Tá mais propício para essa surpresa. Tá? Já engatar no relacionamento. Já engatar no relacionamento. É aquele tipo de relacionamento que começa e já 2 meses já tá morando junto, sabe aquela coisa, aquela Sim. paixão? Sagitário vem aí. Capricórnio. Capricórnio é um signo que também planeja bastante, né? É bom planejamento e relacionamento também não foge muito. Até o meio do ano tá bem aberto para Capricórnio melhorar essa relação, melhorar essa área da vida, né? Relacionamento no geral. E depois do meio do ano em diante, eu vejo que não tem grandes melhoras, assim, grandes acontecimentos. Eu vejo que Capricórnio esse ano vai estar muito focado, principalmente em expansão do seu trabalho, tá? E relacionamento vai ficar um pouquinho do segundo lado, segunda mão, assim, né? Aquário. Aquário passa por uma transformação também significativa, continua, já está desde o ano passado, né, com esse planetinha aí impulsionando o Aquário para mudar, para rever alguns conceitos, vamos dizer assim. Por ajuda do seu signo oposto, que é Leão, meio do ano em diante pode ter aí algumas boas surpresas, tá? Não tá descartado, assim como as paixões repentinas. Só que para Aquário tem que ter cuidado para não ser uma coisa que vai e vai embora rápido. Tá? Diferentemente do Sagitário que pode engrenar, cuidado para Aquário não se apaixonar e acabar se iludindo aí de uma maneira um pouco ruim. E Peixes. Peixes também passou os últimos 3 anos padecendo um pouquinho com relacionamento. Passou aí alguns maus bocados e esse ano entra num poder de escolha. Tá? Tem grandes oportunidades também para evoluir a relação, para deixar algo não tão superficial. Então, o pisciano que quiser realmente dar um passo melhor e maior dentro do relacionamento tá liberado esse ano. Mas os solteiros, eu vejo assim, que vão devagar até meio do ano. No meio do ano em diante, pode ter uma melhora maior. Engrando nisso. Maravilha. Vivi, a gente tá chegando ao final. Eu queria ouvir de você o que você tem de uma frase, um ensinamento, algo para passar conosco até agora no episódio. Olha, eu gosto muito de uma palavra que eu acho que resumiu aqui um pouco também, até no momento que você falou do seu mapa, que é permissão, né? Então, se eu fosse aconselhar, eu diria para o seu público se permitir. Então, permita-se
a se conhecer, a ver mais sobre você, a escrafunchar mesmo, né? Ir na raiz de algumas coisas que talvez não estejam dando muito certo, mas eu acho que tudo começa na sua autopermissão. Perfeito, olhar pra dentro mesmo. Olhar pra dentro. E assim, às vezes você vai ver algum monstro ali, alguma coisa que você não fica tão feliz, mas é importante. Sim, é você se permitir a ser quem você é. Maravilha. Vivi, como é que o pessoal te encontra? Você tem o seu podcast, Vivi Pra Ver? Fala um pouquinho. Tem o podcast, Vivi Pra Ver, também episódios toda semana. Também aí, né, a galera se despertar. Não é só sobre... A gente tem vários assuntos também. E quem quiser saber um pouquinho mais do meu trabalho, eu tô no Vivi Astrológica. TikTok, Instagram, YouTube, tudo. É o @ geral. Maravilha, perfeito. Vivi, ó... Todos suas redes sociais vão estar aqui embaixo. Combinado. Para o pessoal encontrar você. Muito obrigada. E é isso, então. Chegamos ao fim de mais um episódio. Foi um prazer ter você aqui conosco. Siga esse canal aqui para você acompanhar mais conteúdos. E a gente se vê semana que vem no próximo episódio.